Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui a nossa quinta diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar sobre mutismo seletivo versus TEA. O diagnóstico do TEA é muito importante que nós possamos conhecer todos os outros diagnósticos que temos que fazer aí, diferencial ou comórbido. Então, estou fazendo uma série de aulas, já fiz de DI, fiz de transtorno da comunicação social, né, da pragmática, transtorno do movimento estereotipado, e tenho feito uma série de aulas de todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento, e nesse caso está relacionado à ansiedade, que nós precisamos conhecer se vamos querer trabalhar com esse tipo de avaliação do desenvolvimento, especificamente do transtorno do espectro autista. A gente precisa conhecer um pouquinho sobre todos esses outros aspectos. Hoje eu vou falar sobre o mutismo seletivo. Essa dúvida surgiu principalmente por conta lá do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista das alunas, né? Quem não sabe, a gente tem um curso de capacitação em diagnóstico do transtorno do espectro autista de 100 horas e as alunas podem tirar dúvidas, né? Tem 12 meses de interação comigo lá. E essas aulas que eu dou aqui de terça a 11 horas, 11h30 e quinta-feira entre 5 e 6 horas, que eu apareço por aqui ao vivo para dar essas aulas, são aulas para tirar dúvida das alunas ao vivo. As alunas podem entrar para interagir ou então eu uso algumas dúvidas de lá para aprofundar mais. Depois essas aulas ficam disponíveis para elas através da comunidade da Hotmart Sparkle, que quem é aluna tem 12 meses de acesso gratuito, e quem não é aluno pode assinar, né? São R$15 por mês. Todas as nossas aulas vão para lá. Enfim, então tem como aprofundar em temas específicos que às vezes extrapolam um pouquinho o conteúdo do curso. A gente aprofunda muito em manejo, em como estruturar a avaliação do brincar, instrumentos, lauda evolutiva. E aí a gente fica aqui com as aulas mais densas sobre cada um dos assuntos. E aí, surgindo uma criança com a questão do mutismo seletivo, ela pode ir lá e assistir essa aula específica. Bom, o mutismo seletivo, ele tá lá no nosso DSM, no capítulo da ansiedade, né? Então ele não está no capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento, como por exemplo da minha última aula que eu falei sobre o transtorno dos movimentos estereotipados, né? Ou o TDAH, por exemplo, ou DI, por exemplo, que está lá no mesmo capítulo que o transtorno do espectro autista. O mutismo seletivo está junto com ansiedade, então outro mundo completamente diferente. No entanto, como se trata de algo que vai afetar a comunicação e pode afetar a comunicação no domínio social, porque essa criança vai afetar a socialização, as interações sociais, isso pode confundir um pouco até técnicos, até profissionais mais experientes, porque a gente vai ter que ser muito específico com esses pais. O viés parental aí também vai ser muito importante, porque esses pais vão chegar dizendo assim, não, em casa é totalmente diferente. E aqui ele não tá falando nada, né? E isso gera muita dúvida, né? Como pode uma criança ser completamente diferente em casa? Então, os vídeos são muito importantes, tudo aquilo que eu ensino no curso é muito importante, desde a entrevista especializada que a gente fornece lá no curso, quanto a análise dos vídeos caseiros, tanto estruturados quanto mais livres, como a gente orienta também no curso. Lá no DSM-5 a gente tem os critérios, né? Os critérios para o diagnóstico do mutismo seletivo. Então nós temos o critério A, B, C e o critério A fala sobre um fracasso persistente em falar em situações sociais onde seria esperado que essa criança, essa pessoa falasse. Essa criança, tá? Porque depois eu vou falar da prevalência e a prevalência é muito maior em crianças
do que adolescentes e adultos. Esse fracasso, ele não corresponde ao que essa criança consegue fazer em casa com as pessoas mais próximas. E o que confunde muito é que às vezes essa pessoa ela não consegue conversar, ela não consegue falar também com parentes próximos. Então ela às vezes consegue falar na presença de pai, mãe, irmão, mas não da avó, não do avô, não do tio, não da prima, até pessoas com quem ela tem mais convivência, mas ela não consegue falar. Então é um fracasso persistente em situações sociais onde seria esperado que ela falasse escola, uma festa, a visita de domingo na casa da avó, da tia, da madrinha, e ela fala normalmente em outras situações, né? Aí esse normalmente em outras situações é o pulo do gato para fazer o diagnóstico diferencial de TEA, por exemplo, lembrando que o critério A do diagnóstico do transtorno do espectro autista requer alterações persistentes, déficits na comunicação social. Então, a criança que está dentro do espectro, ela não tem essa fala normal, né? Ela pode falar, né? Deixando claro que ela pode falar, mas o uso da fala para fins sociais, para fins de interação, tem déficit. E aí ela fala, mas ela não fala com fins sociais de forma adequada. Por isso tão importante a avaliação de profissionais que são capacitados para avaliar essa comunicação social, né? Psicólogos especialistas em desenvolvimento, fonoaudiólogos especialistas em desenvolvimento para poder fazer essa avaliação dessa alteração da comunicação social. Pra gente não ouvir aquelas coisas, olha, não, ele fala inglês, ele não se comunica em outra língua, mas ele só fala inglês porque ele escolheu essa língua como língua mãe dele, né? Não dá pra gente pensar em TEA, não, porque ele faz só flapping de mão quando ele tá feliz, ele só fala em inglês, repete as palavras em inglês porque ele escolheu essa língua pra ele, porque ele gosta, né? E aí depois de 2 anos a mãe recebe o diagnóstico de autismo. Então o critério A de mutismo seletivo é esse fracasso persistente. O critério B é o prejuízo, a interferência nas atividades educacionais ou profissionais dessa criança, né? Então, de alguma forma vai interferir na comunicação social, mas essa criança ela não vai ter déficit na comunicação social. A comunicação social dela é ok, mas pode ter interferência na comunicação social, então é diferente. Déficit na comunicação social do TEA e interferência na comunicação social. O próximo critério é que esse fracasso ele não pode ser devido a um desconforto com o idioma, né? Então um imigrante, né, está desconfortável com o idioma e ele não fala naquela situação onde é esperado que ele fale com um idioma específico por conta disso, né? Então ele não fala em situações específicas por conta do idioma, então isso tem que ser tirado de cena. E o próximo critério é que não pode ser melhor explicado por transtorno do espectro autista, não pode ser melhor explicado por esquizofrenia, transtornos psicóticos e transtornos da comunicação, né? Transtornos da fluência, né? Gagueira, enfim, tá? Então, o diagnóstico diferencial vai precisar aí de uma fono, né? Para fazer só esse critério B aqui, o último critério, ele já vai pedir aí uma profissional especialista para fazer esse diagnóstico diferencial, e os outros critérios vai precisar aí de um profissional da área da psicologia para poder ajudar, se a gente for pensar num diagnóstico multiprofissional, né? O comportamento geral dessa criança, pensando ali no TEA versus mutismo seletivo, essa criança ela não vai iniciar, ela não vai responder às interações sociais. E o que vai diferenciar de TEA é que a criança dentro do espectro autista não é só isso, não é só a iniciativa e a resposta da criança que está em prejuízo, né? Isso é uma das
dos critérios lá da comunicação social, mas a gente tem lá a reciprocidade socioemocional, o jogo simbólico, a partilha do jogo simbólico, a resposta ao nome, o engajamento, os déficits na comunicação não verbal, as expressões faciais, o entendimento, o uso das expressões faciais, o uso do todo integrado da verbalização, do contato ocular com os gestos. Então tudo isso, o desenvolvimento, o entendimento, a manutenção das relações, o interesse pelas crianças, o desenvolvimento da brincadeira simbólica. Então tudo isso está presente lá nas alterações da comunicação social que está presente no TEA. No mutismo seletivo, a gente teria somente uma menor resposta e uma menor iniciativa. Isso também está presente no TEA. Pode estar, pode não estar. Tem algumas crianças que têm muita iniciativa, que são as crianças mais invasivas. Tem as crianças que não têm iniciativa, mas que respondem bem. Então, só uma partinha disso está presente no mutismo seletivo, mas todo o resto da alteração da comunicação social não está presente. Então, a gente precisa avaliar isso. Tem algumas características que a gente consegue observar numa criança mais ansiosa, que aí também a gente pensaria em mutismo seletivo. Timidez, uma criança mais negativa, uma criança mais apegada aos pais, uma tendência mais negativista, tá? Em geral, essas crianças elas recebem um diagnóstico adicional de fobia social, umas crianças com mutismo seletivo, né? Então, mutismo seletivo nunca vem sozinho, ele é um transtorno raro. A prevalência dele costuma ser de 0,03 a 1%. Normalmente ele está associado a outro transtorno de ansiedade, como fobia social. Deixa eu ver o que mais. A idade, né? O desenvolvimento e curso costuma ocorrer mais em crianças, apesar de raro mais em crianças, antes dos 5 anos. É muito incomum em adolescentes e adultos. Não sei se ficou claro a principal diferença do TEA, mas eu costumo dizer que é o entorno. Então, muitas coisas do mutismo seletivo estão presentes no TEA, mas o que vai diferenciar é o entorno, tanto do mutismo seletivo, que está mais relacionado à ansiedade, à timidez, mas a criança tem a capacidade de fazer quando não está naquela cena social onde ele não consegue iniciar e responder, mas em outro contexto aquilo sai perfeitamente. Então ele tem a capacidade, ele não tem déficit na comunicação social. Fora daquela cena, ele vai lá e tem o repertório. A criança que está dentro do espectro autista, ela não tem um repertório, ela não consegue, nem com os pais. Às vezes com os pais é um pouquinho melhor, né? A gente consegue perceber uma melhora na qualidade, mas não a ponto de ser tão distoante assim. Com os pais, a gente não dizer que a criança tem déficit e em outro contexto a gente apontar o déficit, né? Então, basicamente, a diferença é essa, né? E é importante que os profissionais saibam, né? Essa aula é mais voltada para os profissionais, né? É claro que sempre tem pais e que também acabam aproveitando um pouco desse conteúdo, mas é muito importante que os profissionais saibam essas diferenças para poder orientar os pais, para poder ficar mais seguros durante as suas avaliações, e orientar esses pais, encaminhar essa criança para uma avaliação especializada, encaminhar esses pais para uma avaliação médica, neurológica, psiquiátrica, né, com mais firmeza, se suspeitar de sinais de transtorno do espectro autista, né, não perder tempo. Então é bem importante que os profissionais se capacitem, né? Nesse ponto, o nosso curso ele é bastante, auxilia bastante, né? Dá bastante instrumento, dá bastante informação de maneira bastante prática para que você possa ficar mais seguro e já fazer essas modificações aí na sua clínica, porque a gente percebe que a gente sai da universidade bastante cru.
né? A gente tem os livros, mas os livros às vezes não conectam com a nossa prática, e a insegurança talvez seja a maior dificuldade de muitos profissionais. Será que é? Será que não é? Porque eu escuto muito também assim, mas será que não está muito cedo para pedir uma avaliação médica? Como é que eu falo isso para esse pai? Como é que eu falo sobre o sinal? Medo de perder o paciente, medo de ser questionado por esse pai, por não ter firmeza do que ele está vendo, do que ele está entendendo sobre o caso, acaba passando essa insegurança para os pais ou acaba arrastando o caso, né? A gente está com alguns casos na avaliação múltipla, assim, um dos casos que a gente tá olhando, né? Que a criança está em atendimento, avaliação, porque tem muito profissional que não finaliza, né? A avaliação, finaliza, devolutiva, inicia a intervenção desde novembro, né? Então, essa criança começou lá com a profissional, no caso uma psicóloga, desde novembro, fez a entrevista inicial, depois desse dia os pais não foram mais chamados, então não foi dado uma devolutiva, então nós já estamos em novembro de novo, quase em dezembro, 1 ano de avaliação, não tem diagnóstico, não tem relatório, não tem conversa com os pais não entendem o que está acontecendo ainda com o filho continua com os mesmos comportamentos, não tem plano de intervenção, não tem nada. E aí, por indicação de uma outra pessoa que conhece, não sei se é aluna, enfim, chegou pra gente para fazer a avaliação e a primeira dúvida desses pais é essa, né? Então, assim, o que vai acontecer depois dessa nossa conversa? Então, depois da primeira conversa, a gente faz um levantamento mais ou menos de hipóteses, de sinais de riscos, a partir da fala dos pais, do que esse pai está demandando, a gente vai avaliar, a gente vai fazer um laudo da equipe multidisciplinar, a gente vai tirar uma devolutiva e vai propor encaminhamentos que podem ser feitos aqui, em outras clínicas, no seu convênio, enfim. E aí esses pais ficaram, mas nesse período de tempo? Sim, nesse período de tempo. Mas a outra profissional está 1 ano com ele e não conseguiu dizer pra gente. E aí, às vezes, a gente que faz o processo de avaliação em um tempo de avaliação é que fica com cara de que parece que tá fazendo uma coisa rápida demais, né? Porque o profissional tá 1 ano dizendo, não tá nem dizendo para esses pais, olha, eu tô calma, eu tô avaliando, eu tô em dúvida, nem isso, né? Tá lá. Então, quando a gente deu esse feedback para esses pais, né? Primeiro, assim, olha, avisa profissional que você vai procurar uma outra avaliação, porque um duplo vínculo aí, e avisou a profissional, falou, olha, eu vou procurar uma outra avaliação, uma avaliação multidisciplinar que me indicaram. A profissional falou, tudo bem, pode ser, porque eu tô mesmo em dúvida, eu não sei o que tá acontecendo, enfim. O que acontece? Muitas vezes a profissional tem medo, por insegurança, de dizer, e parece que só dizer sinal de risco até é carimbar até na testa da criança, né? Como se a gente falasse sinal de risco e a gente já estivesse dizendo que essa criança está dentro do espectro, né? Então, nem se menciona o nome, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando essa mãe disse que uma das suspeitas era de TEA, essa profissional disse, olha, eu suspeitei isso lá desde o início, mas eu não falei pra você porque eu queria ter certeza pra você não ficar angustiado, né? E assim, tá 1 ano, ela não teve certeza, né? Porque se ela não chegou pra falar pra mãe, ela não teve certeza.
É uma criança realmente que tem muitas habilidades, então causa um pouquinho de dúvidas ali, o processo ainda não está finalizado, mas fica lá 1 ano, né? Provavelmente não tem supervisão, o profissional não deve ser muito experiente, não está amparado por outros profissionais, e aí, olha, se os comportamentos não são típicos do transtorno do espectro autista, né? Vamos falar da criança autista clássica, a profissional vai ficar com dúvida e vai ficar com dúvidas em coisas como essa aula de hoje, né? É mutismo seletivo, é transtorno do movimento estereotipado, será que é TDAH, será que é DI, será que é birra, né? Então, é muito importante que os profissionais se capacitem e possam contar com uma colega experiente, com supervisão, com orientação de um profissional um pouco mais capacitado, com um pouco mais experiente, com olhar treinado, para que possa ajudar a trilhar esse olhar e não deixar esses casos se arrastarem, né? Porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, onde 1 mês faz diferença para o desenvolvimento adaptativo dessa criança, as janelas de oportunidade, a forma como essas crianças fazem sinapse, o tempo de sinapse dessas crianças. Então, assim, perder tempo, em alguns casos, é um crime, né? E olha, eu já vi casos de pais querendo, e em alguns casos tentando, processar profissionais que foram, na visão deles, né? E aí eu não acompanhei os casos especificamente, negligentes com seus filhos. A gente tem notícias, né, de pais que entenderam que houve negligência, né? Então a gente precisa abrir o nosso consultório e se propor a fazer algo ali de maneira eficiente, eficaz, sabendo o que a gente está fazendo, né? Bom, gente, nossa aula sobre mutismo seletivo era essa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acredito que não. Vocês, essa hora tá todo mundo aí meio que trabalhando. A live vai ficar aqui disponível durante 7 dias. Depois ela vai lá para a comunidade, a Hotmart Sparkle, e aí sai, tá? Não fica mais disponível aqui somente para as alunas do curso, que tem acesso 1 ano gratuito pela Hotmart Sparkle, e para quem for assinante lá da comunidade, tá certo? Então, terça-feira da semana que vem eu volto para a próxima aula, e quem tiver interesse nas nossas capacitações para fazer avaliações de forma adequada, capacitada, com orientação, né? Com a possibilidade de ter tirar dúvida comigo, enfim, o link de todas as nossas capacitações da comunidade também está aqui na página aqui do Insta. Tem um link onde tem todos os nossos links de todos os nossos cursos. Tem os cursos de instrumento e tem o curso de senhoras também da capacitação, tá bom? Tchau, gente, até terça.